Aqui, ó, você pode pegar água se você quiser, tá bom? Tá aparecendo a imagem? Vai aparecer fazendo palhaçada, não, né? Não, agora vai. Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano. Está começando aqui mais um programa DS Entrevista, aí com nossos diálogos com os candidatos a prefeito aqui na região. Já fizemos com os candidatos em Suzano. Você pode acompanhar no nosso portal www.diariodesuzano.com.br ou no canal do Diário de Suzano no YouTube. Hoje nós estamos aqui na presença do candidato pelo Patriota a Prefeitura de Poá, Ronaldo Florido. Só ressaltando, né, que nós estamos aqui adotando todas as medidas de segurança contra o coronavírus, né? Estamos com as portas abertas aqui do estúdio, sem ar-condicionado, estamos de máscara, exceto o candidato, mas isso aí é um costume de todos os demais que já vieram aqui. Ele vai comentar sobre as suas propostas, sobre o seu projeto aí de governo, se eleito para os próximos 4 anos. E, enfim, sem mais delongas, agradecer a sua participação aqui, Ronaldo, e pedir para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente agora. Boa tarde aí, amigos, amigas internautas, seguidores aí do Diário de Suzano. Agradecer toda a equipe aí pela oportunidade de nós podermos estarmos aqui transmitindo um pouquinho aí do que nós temos os próximos 4 anos de Poá. Então é com grande prazer que a gente está aqui à disposição de vocês, trazendo de forma objetiva, clara, o que nós propomos nessa nossa candidatura aí à Prefeitura de Poá. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não é que você parece que ia falar e eu acabei... Não, tranquilo, fica. Perfeito. Vamos lá que a gente... Então, Ronaldo, quando todos os candidatos que estão vindo aqui, a gente está abrindo as perguntas, perguntando a respeito, né, da trajetória política e também profissional do candidato, né? Eu queria que você comentasse para a gente iniciar um pouco sobre isso, sua trajetória, o que você já fez na política de Poá e até na política estadual também. Correto, vamos lá então. Primeiro assim, é importante eu ressaltar a minha formação acadêmica. Sou professor há 26 anos, sou mestre pela PUC de São Paulo, pós-graduado na USP, em comunicação pela Escola de Comunicação e Arte. Sou pedagogo, sou geógrafo de carreira, professor universitário. A política ela está presente na minha vida desde a minha adolescência, desde os famosos grêmios estudantis, né? Então a gente sempre entendeu a importância de fazer política, a forma que a política interfere no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Então a gente fala que não gosta de política, mas tudo, desde dentro de casa, no relacionamento com os filhos, a gente de alguma forma está fazendo política. Então a gente precisa dizer assim, quando o cidadão do bem ele abre mão de fazer política, ele está dando espaço para aqueles oportunistas, aqueles que querem entender a política como carreira. E nós não entendemos que a política é profissão, é carreira. A política, no meu entender, é uma missão. É uma forma que a gente encontra de transmitir nosso conhecimento ao longo da nossa vida com o objetivo de fazer o bem-estar social. Eu já estive à frente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de São Paulo, já trabalhei na Subprefeitura Cidade Tiradentes, Secretaria Municipal de Educação de São Paulo,
já estive na assessoria técnica da Assembleia Legislativa de São Paulo, também na assessoria técnica da Câmara Federal, já dei assessoria educacional no governo municipal de Hortolândia. Em Poá, eu tive a honra de assumir 2 pastas no ano de 2017. Assumi a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e também a Secretaria de Turismo. À frente da Secretaria de Assistência, a minha missão era moralizar. Então, identificar os gargalos. A Secretaria de Assistência, ela tem um papel fundamental na vida das pessoas, as famílias mais carentes, as famílias de vulnerabilidade social. Então, assim, não se pode usar a assistência social de forma assistencialista. Então, eu sempre fui contra a ideia do prefeito nomear lá a primeira-dama, fazer política assistencialista, quando, na verdade, a gente tem lá que atender todos os segmentos da sociedade, desde as crianças lá até os idosos. Então, a gente distribui esse trabalho dentro dos CRAS, dos CREAS, dos centros de convivência, das parcerias com as organizações não sociais, não governamentais, melhor. E sem contar que você tem que, além disso, tem que identificar essas famílias para poder dar a mínima dignidade. Então, os programas de auxílio, eles são direcionados exatamente pela Secretaria de Assistência, através de visitas aí por assistentes sociais, pelo corpo técnico. Então, os programas de transferência de renda, programa de transferência de alimentação, enfim, aluguel social. E aí, quando o político se usa desses programas de transferência de renda para benefício próprio, para agaranhar voto, você acaba construindo uma desigualdade muito maior. Então, a gente ficou lá no período de 5 meses, a gente conseguiu reorganizar todo o atendimento da secretaria. Infelizmente, eu percebi que a política local não era de reorganização, não era de atender realmente as famílias que necessitavam. Pois bem, fui para a Secretaria de Turismo, uma cidade que é uma instância turística, não tinha um plano diretor do turismo. Então isso é importante, o nosso internauta tá ciente do que aconteceu. Então muitos passaram pela pasta, mas ninguém se preocupou em manter o título de instância turística. Ninguém se preocupou de planejar o desenvolvimento turístico na cidade. Então, tudo na vida tem que ter planejamento, desde a organização familiar até a questão governamental. Então, se você não planeja o que você vai fazer, quais os passos que tem que tomar, você não consegue atingir nenhum objetivo. Então, a gente conseguiu construir o plano diretor com participação popular, foi aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade, o prefeito sancionou o plano diretor, a gente recuperou nosso título de instância hidromineral, o governo do estado passou a transferir recursos para projetos de interesse turístico, mas eu acabei me desligando da pasta. A gente entende que a política é coisa séria, não é coisa para amador, não é algo para que você enriqueça, para que você acumule patrimônio. Então eu acabei me afastando da frente da secretaria e infelizmente o turismo da nossa cidade parou, estacionou. A gente tem um potencial enorme lá do artesanato, da nossa água, que é uma das melhores águas do mundo. E infelizmente ainda não conseguimos entender esse nicho econômico que vai possibilitar a geração de emprego, de renda e o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Então essa é um pouquinho da minha trajetória política, a gente tem bagagem, a gente já conseguiu prestar serviço nos 3 âmbitos do poder, tanto municipal como estadual e federal.
tanto no legislativo como no executivo. Perfeito. Eu vou querer voltar mais nesse assunto de secretarias, Ronaldo, mas vamos deixar para depois. Eu queria focar um pouco no seu plano de governo, eu dei uma lida nele. Uma das coisas que me chamou a atenção foi na questão de transporte, né? Você disse que gostaria de criar um terminal em Calmon, Viana. Eu queria entender melhor, primeiro, a questão de verba para a realização desse projeto, como você pretende conseguir essa verba, e segundo, qual é a importância também que você vê, né, de possível prefeito da construção desse projeto em Calmon, Viana. Muito bem. É importante, primeiro, assim, entender que o nosso município, apesar de ser pequeno, como acontece na maioria das cidades aqui do Alto Tietê, nós somos cortados pela linha férrea. Então é como se houvesse 2 centros em cada cidade. E a região ali de Calmon, Viana, além de ser uma região que se desenvolveu muito no ponto de vista da ocupação territorial, é um dos bairros mais antigos da cidade. E aí todo o avanço territorial se deu a partir daquele eixo. Então, quando a gente fala Calmon Viana, não é Calmon Viana, é Calmon Viana, Idalina, Biritiba, Nova Poá, São José. Então, são vários bairros que se desenvolveram a partir daquele eixo Calmon Viana. Então, a concentração populacional lá é muito grande. Nós temos, inclusive, uma estação de trem. A ideia do terminal é facilitar a locomoção das pessoas entre os bairros, porque ainda Poá é uma cidade dormitória, a maior parte das pessoas elas têm que se transportar até o trabalho, elas perdem muito tempo com isso. Então a gente construir um terminal, e não é nada estrondoso, porque a gente costuma dizer o seguinte, a gente tem que pensar na questão territorial, na questão financeira e também no desenvolvimento. Então, o terminal é a possibilidade não só de facilitar o transporte dos passageiros de todo esse entorno da cidade de Calmon Viana, do bairro de Calmon Viana, mas também de levar o desenvolvimento comercial e econômico daquela região. Então, é como se a gente tivesse possibilitando a construção de um novo centro. Então, a ideia de centro urbano, ela tem várias conotações. Então, a gente consegue, a partir do momento que desenvolve o crescimento populacional, a gente redistribuir todas as atividades de cunho social, de cunho econômico. Então, não tem sentido, por exemplo, um bairro daquela proporção, que abrange vários outros bairros. Nós estamos falando aí de pelo menos dos 17 quilômetros da cidade de Poá, pelo menos 10 quilômetros quadrados, você não ter uma agência bancária, você não ter um posto do correio, você não ter, por exemplo, uma lotérica. Então a população ela sente a necessidade disso. E esses equipamentos, eles possibilitam também o crescimento econômico local, o desenvolvimento comercial local, a geração de emprego e renda no próprio bairro. Mas, mais do que isso, talvez você não tenha se atentado, a gente passou um resumo do nosso plano de governo. A ideia é a gente levar o transporte até esses bairros. Então, a gente hoje tem uma única empresa que opera na cidade, é um transporte precário. Uma cidade como Poá, que tem ruas estreitas nos bairros, existe a necessidade de você trazer alternativas de transporte, como micro-ônibus, vans, aumentar a concorrência e a oferta desse transporte para o usuário, inclusive embaratando, diminuindo o custo das passagens. Então você também consegue com isso gerar mais emprego na região e ter um transporte muito mais eficiente. Então, o tempo que se perde de passar de um lado para o outro para a cidade, você tendo um terminal local, você consegue facilitar e tornar muito mais ágil a circulação, a mobilidade urbana num todo, tá? A nossa ideia não é só esse terminal, apesar de estar sendo construído lá a segunda alça do viaduto,
que eu já deixei claro que é dinheiro público, é dinheiro do governo do estado. Nós vamos concluir a obra, apesar de nós não concordarmos com o trajeto, com a forma que foi desenhada, ainda assim a gente vai concluir a obra. Mas o nosso grande projeto para aquele eixo ali, pós a ligação, a construção de um terminal de passageiros, é criar a possibilidade da ligação até a SP66. Então nós temos hoje, o problema sério é que com o Rodoanel a gente tem entrada, mas não tem saída. A gente tem todo aquele fluxo de pessoas e de circulação que tem uma única entrada e saída da cidade, que é o viaduto Ayrton Senna. Então você criar uma possibilidade de acesso subterrânea pelo bairro de Calmon e Viana, ligando ao bairro da Bandeirantes, dando acesso direto à SP66, você tá aliviando todo o trânsito do centro da cidade, tendo mais uma possibilidade de locomoção de mercadoria e de pessoas, tá? Então é esse o nosso projeto para a cidade de Poá. Na área de transporte. Na área de transporte. Na questão, eu também dei uma lida lá em outras partes do seu programa. Você diz que vai priorizar um plano de gestão ambiental. Você diz aqui como a criação de um plano municipal de drenagem. Eu queria perguntar mais detalhes sobre da onde surgiu essa ideia desse projeto e também como que vai se dar esse projeto na parte prática mesmo. Muito bem, então vamos lá. Primeiro é importante destacar mais uma vez minha formação. Uhum. Sou formado, sou mestre pela PUC em Territorialidade e Análise Socioambiental. Sou geógrafo. Posto isso, é importante entendermos que a cidade de Poá é uma estância hidromineral. E se ela não cuidar do seu bem mais precioso, que é a água, nós estamos fardados a perder esse título, a afundar numa defasagem de atividade econômica sem que haja recuperação. Então não adianta nós pensarmos a cidade de Poá como uma cidade de possibilidade de industrialização. Uhum. Nós não dispomos de espaço territorial para a construção de grandes indústrias. Hoje o turismo é uma das atividades econômicas que mais gera riqueza, não só no Brasil, mas no mundo. Uhum. Se nós temos lá bens naturais que nos favorecem, a gente tem que saber cuidar desses bens. Então, quando a gente fala de drenagem, vamos lembrar o seguinte: um dos grandes problemas da cidade é exatamente as enchentes provenientes de um sistema de drenagem que não é eficiente. Não adianta você construir um piscinão se você não rediscutir todo o centro antigo, todo o centro histórico da cidade. Então a ideia nossa é fazer o quê? É a construção de um parque linear às margens do córrego Itaim, possibilitando assim toda a reorganização espacial daquele centro e possibilitando até a limpeza desse rio. Porque assim, nós temos lá um rio que hoje ele eu vou usar um termo técnico, ele é poluído, mas é pouco contaminado. A gente tem um despejo, para ficar mais fácil para o internauta, a gente tem um despejo de resíduos patológicos, né? Resíduo doméstico, e nós não temos uma grande quantidade de resíduos industriais, tá? Que são o que nós chamamos de resíduos poluentes. Então, são os produtos químicos em geral. Então, quando a gente consegue tratar o esgoto de maneira eficiente, inclusive temos que discutir a questão da empresa lá, Sabesp, porque todo cidadão, ele paga lá na sua conta de água, ele paga o consumo e ele paga a coleta e o tratamento do esgoto, que não é feito. Então, a gente tem que rediscutir, inclusive, essa parte junto ao governo do estado, porque hoje existem empresas que oferecem um serviço muito mais eficiente a um custo muito menor, tá? Então, cuidar do meio ambiente é pensar no todo. Quando a gente fala de um processo de drenagem, não adianta você construir piscinões. Nós temos ali a água, eu vou usar um termo didático, a água jamais vai subir, a água desce.
a água tende a descer. Nós estamos muito próximo da várzea do Rio Tietê, ali na região da SP66. Então, a desembocadura do córrego Itaim, a desembocadura do Rio Goió, ele se dá exatamente próximo ali ao limite do município de Poá e Suzano. O que acontece então? O relevo, ele não favorece, porque eu estou numa área alta, você tem uma bacia, tá? Que passa por baixo da linha férrea e a água tem que subir. Então, se você não nivelar através do sistema de drenagem, você pode construir 10 piscinões. Ainda assim, teremos problema de enchente. Se você não reorganizar as construções antigas que estão à margem do rio, você vai continuar com problemas de enchente no município. Então, a gente tem que reorganizar. Vou mais longe. No meu entender, feito isso, conseguindo fazer a canalização do córrego, a gente tem tudo para construir um Bolivar naquela região. Então, fazer daquela área uma área, porque a gente vê Poá, nós vemos Poá como uma cidade realmente com potencial turístico. O nosso forte do desenvolvimento econômico são as pequenas e médias empresas e a atividade turística, é fazer daquela região uma região de atrativo turístico. Nós estamos falando de um universo de 3 milhões e meio de habitantes que estão aqui só na região do entorno do Alto Tietê, da cidade de Poá. Poá é a cidade do caminho, ela está no meio desse universo de 3 milhões e meio de consumidores. Nós temos potencialidade para atrair esse público, mas, por exemplo, uma instância turística que não tem um único, isso é bom o internauta saber dele, não temos um único leito de hospedagem, não temos um único hotel. Então, se nós não repensarmos o mundo, vamos ser mais claros, não é só Poá. Cada vez mais o homem consome os recursos naturais, cada vez mais a gente entra num limite irreversível, e se nós não começarmos a repensar a nossa vida, se não impedirmos o crescimento da forma que ocorre desordenada, a gente está fadado ao fim do planeta, ao fracasso, ao esgotamento dos recursos naturais. Então, nosso objetivo é o quê? É cuidar do que nós temos de mais precioso, que é a natureza. É a nossa água, é a nossa região. É importante o leitor, o telespectador, aí, o internauta saber, nós estamos numa região também de microclima. Então, além da água, a região ali, a formação de relevo, a mata que já existiu, ela nos favorece com um clima muito mais agradável do que do nosso entorno. Então, é possível recuperar essas áreas. A gente tem que controlar o crescimento urbano, tem que cuidar bem e com qualidade quem já está em Poá. Poá tem um dos maiores densidade demográfica da região do Alto Tietê. Nós estamos falando de mais de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente já saturou. Edificar a cidade, verticalizar a cidade, como vem ocorrendo, trazer mais população e de maneira desordenada, você está aumentando a demanda por serviços públicos, saúde, educação, alimentação, transporte público. Então a gente tem que repensar, entender os nossos limites territoriais e impedir o esgotamento dessa cidade, tá? Ainda não sei se eu consegui... Sim, mas ainda dentro desse mesmo assunto, Ronaldo, você cita também na questão desenvolvimento econômico e sustentável, né? Você traz aqui priorizar esgotamento sanitário e abastecimento de água e um plano de sustentabilidade. Acredito que tenha, Exato. tenha relação. Vou tentar deixar... Tem relação. Uma vez que a gente consegue fazer todo esse sistema de drenagem que permita a escoagem da água proveniente das chuvas, nós estamos também levando em consideração a reorganização de todo o centro comercial da nossa cidade. Eu falei da possibilidade de nós construirmos parques lineares, construirmos Bolivar a céu aberto. Então, inclusive, isso vai atrair mais pessoas, vai melhorar o comércio de Poá, que é deficitário. É comum a gente escutar o cidadão de Poá falar assim, eu venho em Suzano fazer compra, eu vou em Itaquá fazer compra, eu vou em Mogi das Cruzes fazer compra. E não consome lá, porque o comércio é fraco. A questão da enchente prejudica muito o comerciante.
prejudica muito a atração de diversidade comercial para a cidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, primeiro é preservar, mais uma vez, preservar o nosso maior bem, que é a nossa água. É recuperar a nossa vegetação ciliar, que é a mata às margens do córrego. Criar áreas de parque, por exemplo. Nós temos lá projeto do Parque da Gruta Santa Helena, é uma área de manancial, é uma área que tem que ser preservada, já é uma área de proteção ambiental que está lá descuidada, que não tem nenhum tipo de cuidado. É possível, com o auxílio do governo do estado, quando eu falei de verba do governo do estado, do governo federal, para obras de desenvolvimento turístico, são exatamente essas obras, que já estão no plano diretor, inclusive. Eu apontei todas elas. Então nós temos lá Parque da Gruta Santa Helena, Parque da Varja do Rio Guaió, na região de Nova Poá. Sem te interromper, mas no começo do seu programa você fala que é aplicar de forma efetiva o plano diretor, né? Exato. Então, assim, tudo que a gente está colocando aqui hoje são coisas que a gente já fez um estudo técnico bem minucioso. Nada é impossível, tem que ter boa vontade, tem que ter conhecimento técnico. E cabe à população cobrar tanto a Câmara, tanto o prefeito, para que o que está lá planejado, o que já foi apresentado com estudo eficaz, seja implantado. Então a sustentabilidade, vou mais longe ainda. Por exemplo, nós não temos lá uma coleta seletiva. Como é que uma estância hidromineral de proporção territorial tão pequena não consegue adotar um plano de coleta seletiva eficiente? Nós temos lá cooperativas de catadores que, se tivessem incentivo por parte do governo municipal, nós teríamos 100% da coleta seletiva na cidade. Então, quando eu falo da coleta seletiva, não é custear tudo isso. Pelo contrário, já existe lá entidades que fazem esse trabalho com eficiência, mas eles precisam do auxílio do governo municipal. A gente já paga a coleta de lixo, o morador paga a coleta de lixo. Muitas das vezes, todo esse lixo é descartado na coleta comum, que é uma coleta cara. Se nós criarmos condições para que o morador tenha consciência desse descarte, a separação, e a gente consiga dar o mínimo de estrutura para essas cooperativas para fazer essa coleta, como, por exemplo, ecopontos. A gente precisa ter pelo menos 2 ou 3 ecopontos na cidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do desenvolvimento econômico. A gente precisa gerar riqueza, gerar renda. A gente não é aquele ambientalista que tem que ficar toda a casinha fechadinha. Não. A gente consegue usar os recursos naturais de forma consciente, de forma sustentável e que gera renda e riqueza para as famílias. É isso que nós propomos. Certo. Ronaldo, eu queria ir agora um pouco para a área da segurança. Ouvir um pouco das suas propostas. Você disse no seu plano lá que se divide em 4 pilares, é isso mesmo? Conta um pouco sobre esses pilares e também a forma como você pretende melhorar a segurança de Poá, que às vezes aparecem alguns índices, né? A gente faz algumas reportagens aqui no DS sobre SSP, né? Secretaria de Segurança Pública, questão de homicídios que ocorreram, e Poá às vezes aparece ali em cima. Muito bem, é mais uma questão que a gente já levantou no plano diretor de turismo. Para você atrair turista, precisa ter uma cidade segura. Então, baseado nessa insegurança da população, nessa insegurança que é transmitido pros visitantes, a gente elaborou um plano de monitoramento com uso de tecnologia em toda a cidade. Então, é o Centro de Segurança Integrada, que inclusive a verba já foi liberada, o prédio foi construído, não foi equipado. Não quero entrar em detalhes aqui se o governo fez ou não fez, não cabe a mim entrar nessa questão. Nós estamos agora entrando num processo eleitoral que vai decidir quem vai governar a cidade nos próximos 4 anos. Espero que eu seja o escolhido pela população. Então, só para ficar claro, a gente tem que colocar em prática o que já está lá planejado. Mais uma vez eu vou te falar, é o planejamento. Então, a cidade hoje ela tem condições de ser monitorada 24 horas, os 4 cantos da cidade.
nós precisamos, além de monitorar, interligar a Guarda Metropolitana com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então isso é possível por meio de monitoramento. Então as câmeras conseguem trazer imagem de quem entra, de quem sai da cidade. Em tempo real consegue acionar tanto a Guarda Civil como a Guarda Militar e já recorrente disso a Polícia Civil. Depois, a gente precisa hoje proteger as nossas entradas. O maior índice de roubos, de homicídios, latrocínios que ocorrem dentro da nossa cidade são pessoas que vêm do nosso entorno. Então, da região Zona Leste de São Paulo, município de Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, entrada com a divisa do próprio município de Suzano. Então a gente precisa monitorar essas áreas com bases fixas. Então é possível, uma estância turística, ela precisa se resguardar. Ela precisa ter a preocupação de manter o seu povo seguro e dar segurança para os seus visitantes. Então isso é um dos pilares. O primeiro pilar é você usar da tecnologia para permitir que a gente consiga interligar todas as polícias e fazer com que tanto o morador quanto o visitante se sinta seguro. Então, você não precisa aumentar o efetivo de policiais, apesar de que no caso de Poá o efetivo está muito defasado. A gente tem que pelo menos dar condições para que eles consigam cobrir toda a cidade. Não dá para você cobrir a cidade com meia dúzia de guarda, como acontece. Pretende priorizar a GCM? Como? Quando se você for eleito, pretende priorizar nós temos que priorizar a GCM. A GCM é a guarda municipal, é a guarda local. Ela não é só a guarda patrimonial. Ela é aquele que está mais próximo do cidadão. Tá? Muitos deles lá são moradores da nossa cidade. É obrigação do município, primeiro, dar condições de trabalho para a Guarda Civil. Eu não estou descartando aqui o trabalho da Polícia Militar, que é fundamental, mas é obrigação, haja dito, do governo do Estado de São Paulo. Então nós não podemos hoje culpar o governo do Estado pela falta de segurança. O município ele tem sua obrigação. Ele tem que manter a sua segurança, ele tem que priorizar e valorizar a guarda municipal local, mas valorizar dar condições de trabalho. Eles não têm plano de carreira, o efetivo é muito baixo, eles não dispõem nem de veículo para circular toda a cidade. Você tem que levar a guarda para os bairros, não é ficar só no centro. Você tem que fazer com que a população se sinta segura. O policial civil, ele vai se tornar o policial comunitário, o guarda comunitário, que a população conhece, que está lá vendo no dia a dia. Então você precisa ter 2.000 policiais civis da Guarda Civil para monitorar uma cidade de 200 km quadrados. Uhum. Se a gente for eficiente, a gente consegue lá, aumentando lá em 30%, 40% o efetivo, a gente já consegue ser eficiente, transmitir segurança para a população, cobrir, fazer toda a cobertura do território poaense. Posto isso, a gente precisa entender que a segurança ela está intimamente ligada com a educação. Com a educação. Então, assim, a gente hoje discute educação de forma fragmentada. O que é discutir educação de forma fragmentada? A gente fala do ensino curricular, mas não entende que a educação ela está baseada em outros pilares. Então, um dos nossos grandes projetos é a educação integral. Não é educação em tempo integral, mas é educação integral. Então, a gente relaciona a segurança, a oferta de lazer, esporte e cultura. É ocupar os espaços ociosos para fazer com que a população também se sinta parte desses espaços. Um espaço ocioso é um espaço ocupado por quem? Pelo morador em situação de rua, pelo usuário de droga, pelo crime organizado. A gente precisa ter esse cuidado.
A gente precisa fazer com que a população se sinta dona desse espaço, que ela se sinta inserida nesse espaço. Tá? Então, assim, hoje um dos grandes pecados é esse. A gente vê lá, por exemplo, a área do Fórum Central, que se tornou um prédio abandonado. 80% dos moradores em situação de rua do nosso município são provenientes de outros municípios. Nós não vamos transferir esses moradores em situação de rua para outro município, nós vamos cuidar deles. Mas cuidar, que é outro pilar, é cuidar de forma correta. Nós temos instituições não governamentais, nós temos instituições religiosas que já fazem esse trabalho por conta própria, mas que se tivesse parcerias com o poder público, poderia fazer esse trabalho com mais eficiência. Então não é só você manter o abrigo, mas é você inserir essas pessoas de novo na sociedade. Isso é um problema que nós temos que lidar. É isso, Fernando. Você citou a questão da educação, né, com referência à segurança. Eu queria fazer 2 perguntas sobre a educação. Uma você já acabou de comentar, que é trazer para dentro das escolas municipais o lazer, esporte e cultura. Se você quiser, você pode até pincelar a respeito disso novamente. Mas a minha questão seriam 2. A primeira, que você disse no seu plano que gostaria, que quer zerar as vagas de creches. Eu queria entender como você pretende conseguir isso. E segundo, se você concorda com o adiamento das aulas, o retorno das aulas para 2021, ou se você acha que há possibilidade de retorno esse ano ainda. Eu vou começar de trás, então. Vou começar respondendo as suas perguntas e depois voltar um pouquinho mais para essa ideia da educação integral. Até para os nossos internautas entender bem. Primeiro, nós não podemos dizer que a pandemia não existe. Nós não podemos achar que é uma gripezinha, que está tudo sob controle. Nós temos mais de 4 milhões de pessoas infectadas. Não é pouca coisa. Mesmo que a gente consiga hoje ter uma vacina, estamos próximo disso, até você conseguir imunizar uma população de mais de 200 milhões de pessoas, não é uma tarefa simples. As crianças, elas são transmissoras do vírus. Ainda bem que as escolas hoje não estão abertas. Os países, as cidades que optaram por abrir para o retorno às aulas, teve uma nova crise, uma nova pandemia. Então, não dá para hoje, seria leviano nós afirmarmos que as aulas iniciariam já em fevereiro, por exemplo. Se tudo der certo, se tudo correr bem, isso é ciência. A vacina vai estar no mercado lá para março, abril, se tudo der certo. Se tiver nenhum contratempo. Até que a gente consiga imunizar primeiro os grupos de risco, até chegar lá nos educadores, alunos e a sociedade num todo, a gente está falando aí de pelo menos um ano. Então a gente vai ter que retornar às aulas de forma gradativa. Seria totalmente leviano, seria totalmente arriscado nós afirmarmos que seria possível início das aulas a partir de fevereiro, tá? Então eu não posso dizer nem sim nem não. Eu sou um homem da ciência, eu creio em Deus acima de tudo, mas sou um homem da ciência. Como acadêmico, como conhecedor da ciência propriamente dita, a gente não pode tomar decisões sem que escute um corpo técnico. Então a Secretaria de Saúde é o órgão mais qualificado para determinar se temos condições ou não de receber essas crianças. O pouco que a gente vê da estrutura da educação municipal, nós não temos. Então nós não temos disponibilizado para os alunos máscara, álcool gel, nós não temos disponibilizado esse tipo de material também para os educadores, para os funcionários em gerais, da segurança, da limpeza, da merenda escolar. Os pais, eles precisam estar presentes nas escolas. Então, como é que a gente vai conseguir criar esse aglomerado de pessoas sem que haja imunização? A gente está criando possibilidade para que haja um novo surto e, infelizmente, com mais mortes, tá?
A outra pergunta que você tinha me falado, eu me perdi um pouco. Zerar o número de vagas, a creche. demanda de creche, isso. Então, primeiro eu quero deixar claro aqui o recado para meus amigos educadores. Eu sou educador, eu não acho que existe escola de qualidade sem que haja valorização dos profissionais da educação. Quando eu falo dos profissionais, não é só os professores, somos nós professores, somos aquelas que trabalham na limpeza da escola, no preparo da merenda, os inspetores de aluno, todo o corpo administrativo, todo o corpo técnico. Então, todos nós somos educadores. Então, nós temos que valorizar os educadores de forma completa. Não é uma categoria apenas. Então, por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente fala de zerar, o pessoal já fica preocupado se nós vamos privatizar a rede de ensino. Não, ninguém está propondo isso. Mas vou deixar claro aqui, eu tenho que atender um direito constitucional. Nós temos hoje mais de 3 mil crianças fora de creche. Então, se nós temos espaços lá que podem ser adaptados para a construção de creche, por que nós vamos construir um prédio novo? Nós não temos interesse de construir prédio, uma vez que a demanda de creche ela é mutável. A demanda que está hoje no São José, talvez não esteja há um ano, pode ser que ela se transfira para o QEME. Então, de acordo com o crescimento natural, de acordo com a ocupação dos espaços, é que vai se dando essa demanda de creche. Hoje, nós temos mais prédio educacional do que demanda de pessoas, de crianças. Então, a gente tem que repensar isso. Isso também entra na questão da sustentabilidade. Então, nós vamos adotar modelo de convênio. Nós já temos lá instituições religiosas, organizações sociais, que já fazem trabalho, que atendem crianças com qualidade. Nós temos exemplos de cidades, como a cidade de São Paulo, que adotou sim o convênio para essa faixa etária, que é a obrigação do município. Então, que fique claro aqui, por lei, criança de 0 a 3 anos e 11 meses tem que ser atendido pelo município. Essa é a primeira prioridade. Você não pode deixar uma criança privada do seu direito. A educação começa a partir do 0 ano. Então nós vamos zerar sim, porque nós temos estrutura lá, nós vamos criar convênios com instituições e vamos conseguir atender essa criança próximo da casa dela. Se nós tivermos que alugar uma casa lá, equipar essa casa, transformar através de convênio, que é muito mais barato, é infinitamente mais barato. Fique claro isso para o internauta aí. A gente vai fazer, vai garantir zerar essa demanda e, inclusive, à medida que essa demanda fosse transferir de um lugar para outro, não tem necessidade de deixar prédio ocioso. Se o prédio está alugado, se tem um convênio, aquele espaço não serve mais, não tem mais demanda, não é a responsabilidade do município, é do conveniado. Ele vai procurar onde tem demanda e vai atender a demanda exatamente onde tem a necessidade. Então, isso é uma coisa que já foi feito. Nós já temos um planejamento, um estudo bem detalhado sobre isso. Eu já sei os gargalos, da onde nós temos uma falta excessiva de oportunidade de creche, sem contar que nós vamos informatizar o sistema. Pior do que a falta de vaga é saber que nós temos creche lá no município que ficam aguardando vaga lá para atender o Ministério Público, para atender a vara da infância da juventude ou para atender pedido político. Então a gente vai informatizar 100% do sistema educacional, vamos criar um sistema de demanda online para que o pai acompanhe lá cada vaguinha que surge. Porque é um absurdo você ter um prédio público, municipal, você pagar o educador, você pagar toda essa estrutura e saber que tem vaga ociosa, que é o que acontece. Então, como eles não oferecem vaga para 100% das crianças, o que eles fazem? Eles deixam aquelas válvulas de escape para quando vier uma determinação judicial, eles atenderem essa criança. Isso é um absurdo, nós vamos acabar com isso. Voltando, sem querer me estender muito, mas voltando à questão da educação integral, não é escola e ensino integral. Hoje eu tive a oportunidade, eu estava lá no Pereta, mandar um abraço aí para Isabel, que nos atendeu lá no bairro do Pereta, acompanhou a gente lá no bairro, mostrando as demandas do bairro, e eu conversei com uma criança.
Eu perguntei para ele, para um jovenzinho lá, um rapazinho de uns 12 anos, o que você acha da escola integral? Aí ele falou, eu não acho legal não, eu vou ficar o dia inteiro na escola. Eu falei, o que você acha de você ir de manhã, aprender a matemática, a língua portuguesa, a geografia, a história. Você também ter a oportunidade de aprender uma profissão, ter um curso profissionalizante. E depois, no restante do tempo, você ter acesso a lazer, tá? Que a criança precisa ser feliz, ela precisa brincar, ela precisa... atividades lúdicas, a brincadeira também é a educação. O que você acha de ter oportunidade de praticar o esporte que você gosta? Ah, professor, eu gosto de queima. Então você acha legal, você gosta de praticar esporte? Gosto. E depois, o que você acha de uma atividade cultural? Por exemplo, você aprender a tocar um instrumento musical, de aprender a cantar, de ter aula de teatro, sabe, de circo. Ele falou, pô, professor, eu tenho vontade de aprender a tocar violão. Então isso é cultura. Então nós estamos falando o seguinte, a rede municipal de Ipoá não vai depositar criança, como o governo do estado já vem fazendo em algumas escolas, deixando com que a criança permaneça em tempo integral. Não é em tempo integral, é ensino integral. É mostrar que o aprendizado ele não se dá só apenas do conteúdo curricular. Você precisa oferecer para esses jovens, para essas crianças, a oportunidade de lazer, esporte e cultura. E é isso que nós pretendemos fazer no município de Ipoá. Perfeito. Ronaldo, a gente está caminhando aí para o final já. Que pena. Tem mais algumas perguntas, vamos se dar. Eu vou priorizar essa daqui. Pergunta que eu acho... tudo que eu vou responder bem breve, para você não ficar com nenhuma dúvida. Acho muito interessante isso daqui, porque é o seguinte, em Ipoá, né, a gente sabe, o DS até trouxe reportagem no ano passado, né, em 2019, a respeito da saída do banco que teve lá, e isso acarretou aí na queda de receita, né, de tributos que eram arrecadados pela administração municipal. Eu queria entender primeiro como que você pretende suprir a saída desse banco e se você vai ter algum tipo de aumento no IPTU por conta dessa defasagem da arrecadação que teve. Entendeu? Pergunta pertinente e importante. Isso é uma preocupação não só sua, mas de todo cidadão poaense. Então, primeiro eu quero ressaltar o seguinte, durante 20 anos, internauta, a cidade de Ipoá sediou lá o Itaú, sediou o Safra. Durante esse tempo todo, o que fizeram? Qual foi o planejamento dos governos que lá estiveram para a geração de renda e emprego? Para criar uma alternativa econômica. Todos sabiam que aquilo era passageiro. Inclusive é um mecanismo desigual, porque você favorece um município em detrimento a outro. Então demorou para a gente perder esse privilégio fiscal, porque isso é um privilégio fiscal. Mas estava lá, durante 20 anos. Nós estamos falando aí de pelo menos 120, 130 milhões por ano. Então era muito dinheiro que, se fosse investido de maneira consciente, que visasse o desenvolvimento econômico, a geração de renda e emprego, nós não teríamos sentido a saída do Itaú. Eu vou dar exemplo de outras cidades que perderam bancos. Osasco, que perdeu lá o Bradesco, não ficou nem um pouquinho preocupado. A mesma coisa Barueri, que soube se desenvolver, hoje é um grande polo de tecnologia, um grande polo industrial. Então também não vou dizer que não fez falta, porque dinheiro nunca é demais para um prefeito, mas está sobrevivendo. Santana do Parnaíba a mesma coisa. E o que fez Poá? Construiu prédio. O que fez Poá? Construiu escola de forma desordenada, sem planejar demanda. Construiu posto de saúde sem saber se ia ter médico para atender, sem saber se ia ter dinheiro para medicamento, sem equipar esses postos de saúde. Construiu uma praça de evento, que é um verdadeiro elefante branco, destruiu toda a nossa característica ali de uma cidade pitoresca, de uma cidade provinciana, e hoje está lá aquele espaço ocioso que gera pelo menos uns 100, 150 mil de custo mês para a administração pública,
e ainda o governo não conseguiu entender a realidade mundial e não faz daquele espaço um espaço de feira de negócio, tá? Que não faz parceria com a iniciativa privada. Poá tem condições de ter um shopping center. O que nós não temos condição é de bancar um custo de administração altíssimo. Então nós perdemos o Itaú. O primeiro passo é o quê? É consertar a casinha. Nós não temos que aumentar impostos, nós temos que reduzir os nossos gastos. E como é que você reduz o gasto? Exatamente com planejamento. Exatamente diminuindo o que está a mais. A gente não precisa ter espaços ociosos. Nós temos um teatro lá que custou 43 milhões, se não me falha a memória, e que está ocioso. A gente quer teatro na cidade de Poá? Queremos teatro, mas nós precisamos de emprego, precisamos de renda, precisamos de um comércio efetivo, precisamos atrair turista, tá? Precisamos levar condições mínimas de vida para as famílias das áreas afastadas, como o Raspadão lá, que nem regularização fundiária conseguiu ainda. Então a gente quer teatro, mas a gente pode muito bem ter o teatro em parceria com a iniciativa privada. O próprio Banco Itaú, quando estava lá, tinha interesse. Então, o que você acha de um teatro, você mesmo morador de Mogi, morador de Suzano, um teatro em Poá, como o Teatro Renault, por exemplo? A gente pode ter. A gente precisa cobrar do morador de Poá? Não. As crianças de Poá vão ter acesso a esse teatro. Agora a gente vai conseguir ter peças globais no município de Poá. A gente vai gerar emprego, renda. Então a gente tem que repensar a administração pública. Esses espaços, na maioria das vezes, são utilizados com o intuito de agaranhar votos. São favores. Sabe? Não se pensa na cidade de forma de geração de renda. Então como é que você aumenta a arrecadação? Fortalecendo o comércio. Como é que você aumenta a arrecadação? Gerando emprego. Como é que você aumenta a arrecadação? Estimulando o consumo local. Você não precisa necessariamente aumentar os impostos. Pelo contrário, nós temos que rever os impostos que são pagos em Poá. Eu, como munícipe, acho que nós já estamos exagerando esses valores. Estão cometendo um crime grave lá, que estão construindo, como eu já disse, edificando a cidade, verticalizando a cidade, trazendo uma demanda da classe D e E, que nem é da cidade, não são conjuntos habitacionais para atender a defasagem de moradia da cidade. Está trazendo pessoas de outras cidades. E é o que vai acontecer? Vai haver a explosão. A explosão por falta de serviços sociais. E aí cada vez mais o comércio é expulso da cidade, o pequena indústria é expulso da cidade, a classe média que gera renda, emprego, muda para outras cidades. Então a gente precisa pensar de forma inteligente, eficaz. Não é fazer mudança para criar curral eleitoral. O grande problema é esse. Criam-se currais eleitorais. Constrói e de repente você vê lá um ex-gestor, um ex-prefeito eleito pelo povo, que de repente ele não trabalha mais. Ele não ocupa um cargo público, telespectador, internauta. Ele deixou o governo há 4, 5 anos atrás. Aí você pergunta, você trabalha? Não. Você tem profissão? Não. Qual é a sua renda? Eu tenho um shopping lá no Nordeste, eu tenho uma fazenda não sei aonde. Peraí, mas isso você tinha antes de ser gestor público? E aí eu vou aproveitar aqui a credibilidade que vocês têm para fazer uma denúncia. A ocultação de bens nessa eleição. Curiosamente, os 2 maiores patrimônios declarados é de 2 professores que estão concorrendo à prefeitura. Professor Nelson Bueno e professor Ronaldo Florido. Alguma coisa está errada aí. A gente tem candidato que mora na cobertura da cidade, a cobertura mais cara da cidade, e tem patrimônio declarado de 100 mil reais. Alguma coisa não está batendo aí. Não tem sentido isso. Então aquela ideia do rouba mais cai, ou melhor, rouba mais faz, eleitor, não cabe, não tem espaço para isso. O gestor tem que fazer de forma honesta. Eu quero aproveitar e frisar assim, porque a gente fala, a pessoa chega no poder
E uma vez lá, ela é corrompida. Que é corrompida quem não tem caráter, quem não tem formação. Então, se a pessoa tem formação, tem caráter, ela não vai ser corrompida. Ou ela deixa aquilo, ou ela denuncia. No meu caso, eu vou denunciar. Nós vamos investigar cada contrato que está lá, nós vamos investigar a vida dessas pessoas que enriqueceram de forma ilícita, demasiada e sem justificativa. Eu quero ser prefeito, mas vou continuar sendo professor. A hora que eu deixar a prefeitura, eu vou voltar a dar minhas aulas. Eu não quero, se meu patrimônio vai triplicar e quadriplicar em 4 anos. Mas ainda bem que o eleitor está cada vez mais consciente. Ele pesquisa. E se ele pesquisar os candidatos a prefeito que nós temos lá, não vai ter dificuldade de escolher o certo. Perfeito. Ronaldo, agradecer a sua participação aqui. A gente já está com 55 minutos de entrevista. Agradecer a sua participação aqui no nosso programa dessa entrevista, né? Temos realizado aí várias vamos chamar assim, sabatina aí com os candidatos. De Suzano já teve, estamos fazendo com Poá, Ferraz também, enfim, e só agradecer a sua participação aqui e dizer para você deixar uma mensagem final aí pro internauta que está acompanhando a gente. Primeiro, assim, agradeço de coração a oportunidade. Graças a esses meios de comunicação que a gente consegue chegar até o nosso eleitorado. Nós tomamos algumas decisões que não foram fáceis, até em razão da forma que se faz política. Nós anunciamos publicamente que não usaremos o fundo partidário eleitoral. Nós abrimos mão do fundo partidário eleitoral. Se não me falha a memória, tomara que outros sigam o exemplo, mas nós somos o primeiro e acho que ainda somos o único partido que não usaremos R$1 do fundo partidário eleitoral. Quem vai financiar nossa campanha? Nosso trabalho. Como é que vai ser nossa campanha? Uma campanha limpa, simples, se utilizando dos meios de comunicação que nós temos, dessas oportunidades. Nós não queremos colocar cidadãos lá balançando bandeira de sol a sol para pagar R$600, ser usado do sofrimento, da dor do eleitor para se apropriar do que ele tem de mais importante, que é o seu voto. Nós não queremos boca de urna, nós não queremos um monte de carro adesivado. Curiosamente, o meu patrimônio é maior do que meus concorrentes, mas meus concorrentes têm uma campanha monstruosa. Então, eleitor, quem compara tem menos chance de errar. O que a gente pede é que haja a comparação. Política não é profissão. Política é uma aptidão, é um dom. Mas para seguir esse dom você tem que ter talento, tem que ter formação, tem que ter estudo. Não é a vida daquela pessoa que vai mudar, é a vida de toda a população. Se nós não escolhermos bem nossos vereadores, nosso prefeito, a consequência disso vai vir por 4 anos, 8 anos, às vezes por 2 décadas. Muitas das vezes essa escolha faz com que você, cidadão, não tenha o seu emprego, não tenha um acesso à saúde de qualidade, não tenha acesso à segurança, à educação péssima para os seus filhos. Então vamos votar consciente, vamos pesquisar. Sou Ronaldo Florido, sou do Patriota, não peço seu voto, peço que você apenas pesquise, compare. E se entender que a gente pode te representar, o que eu vou deixar sempre claro é que eu jamais vou envergonhar o nosso eleitorado. Quem promete não cumpre. A pessoa de compromisso, ela faz, ela não promete. E nosso objetivo é fazer. Fazer de mão limpa, fazer de forma honesta, porque é a cidade que a gente vive, que a gente ama, que eu criei meus filhos, que eu vou criar mais uma filha, que eu estou criando minha neta, a minha esposa. Então eu quero para eles e para cada um de vocês uma cidade que a gente sinta orgulho. A cidade que já foi a cidade de joia, a cidade que nós temos na entrada lá, a cidade abençoada por Deus. Então a decisão está nas nossas mãos. A única coisa que não tiraram da gente foi o voto ainda. Na urna não tem ninguém te apertando. Não tem o cargo em comissão, não tem o amigo do vereador. Na urna é você e a sua consciência. Então vá lá
e digite pela prosperidade. Digite 51. Perfeito. Agradecer então quem nos acompanhou até este momento e até a próxima entrevista. Muito obrigado.